Ezequiel 44 descreve as responsabilidades dos ministros do templo durante o milênio, um período futuro de adoração e vida, no qual será praticado um novo modelo de culto ao Senhor. Embora essas instruções sejam para o futuro, Ezequiel as apresenta para que o povo de sua época reavalie suas práticas atuais. O capítulo começa com a explicação de que somente o príncipe, identificado como o rei Davi, será autorizado a entrar no complexo do templo pelo portão leste, que permanecerá fechado desde a entrada de Deus. Ezequiel exige que o povo honre a santidade de Deus, pedindo que abandonem a prática de permitir estrangeiros incircuncisos no templo. Ele então detalha as funções dos sacerdotes do templo, explicando que os levitas serão rebaixados de ministros a servos, enquanto os sacerdotes de Zadok, uma linhagem fiel a Deus, serão restaurados à posição de honra. Eles serão os únicos a oferecer sacrifícios e a entrar no santuário. As leis mosaicas que governam os sacerdotes são repetidas, com a vestimenta de linho, proibição de beber vinho antes de ministrar e restrições ao casamento. Muitos homens e mulheres de Deus que devem ter um comportamento santo, exemplar, profanam a casa do Senhor. Suas práticas pecaminosas de ganância e prostituição levam o povo ao mesmo caminho. É sobre isso que nós vamos refletir no estudo de Ezequiel, capítulo 44. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Ezequiel capítulo 44 pode ser dividido em 6 partes que vão do versículo 1 até o versículo 31. Nós vamos estudar cada uma delas, lembrando que eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão grande. Mas se você quiser um estudo mais detalhado de cada uma dessas partes, é só você acessar o jesuseabiblia.com. Na barra de pesquisa, colocar Ezequiel 44. Você vai poder ter acesso a esse estudo. Mas se você quiser, você também pode acessar pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Aqui em Ezequiel capítulo 44, na primeira parte dos versículos de 1 a 3, nós vemos a visão do portão oriental fechado. E veja o que diz o texto sagrado. No versículo 2, a parte A, está escrito o seguinte: E o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado, não se abrirá. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Olha que sensacional. Algumas coisas que nós precisamos saber com relação a essa parte são o seguinte. O versículo-chave dessa parte destaca que o Senhor, o Deus de Israel, entrou pelo portão oriental. E essa entrada especial de Deus no templo ressalta a presença divina e santidade do lugar. Não sei se você já estudou os capítulos anteriores, mas se você estudou, você vai ver que Ezequiel tem a visão do Senhor retornando ao templo. Nos capítulos 10 e 11 ele vê Deus deixando o templo. E nos capítulos anteriores, do 40 para cá, você vai ver que inicia um processo de restauração e o Senhor Deus volta ao templo. Agora aqui na entrada do Senhor Deus, pela entrada oriental, essa entrada é fechada. Somente o Senhor passou por ela. Uma outra coisa que nós precisamos saber com relação a essa parte é o seguinte: o significado da porta fechada. A porta oriental fechada representa a exclusividade da presença do Senhor no templo e a exigência de santidade na adoração. Ninguém mais pode entrar por essa porta, simbolizando a separação entre o pecado e a pureza diante do Senhor Deus. Essa visão também aponta para o papel mediador do Messias como o único caminho para se achegar a Deus. Perceba como esse livro é rico em significado e ensina. O Senhor Deus passou pela porta, a porta foi fechada, ou seja, o acesso direto a Deus foi fechado. Somente o Senhor Jesus é mediador entre Deus e o homem. Nenhuma outra pessoa pode passar por ali, mas o Senhor Jesus tem acesso ao coração do Pai e abriu o caminho para nós, como está escrito em Hebreus capítulo 10. O texto continua e aqui na segunda parte nós vemos o chamado à santidade no ministério dos sacerdotes. Essa segunda parte vai do versículo 4 ao versículo 14 e o versículo 9, a parte B, diz o seguinte: Nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Todos os estrangeiros que estão no meio dos filhos de Israel. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a essa parte. Ezequiel testemunha a glória do Senhor enchendo o templo, enfatizando a santidade e a presença divina no local sagrado. Essa visão ressalta a importância da reverência e temor diante do Senhor Deus. Outra coisa importante a ser dita: repreensão ao povo rebelde. Deus chama
o povo de Israel e rebelde por ter permitido que os estrangeiros incircuncisos entrassem no santuário. Essa repreensão destaca a necessidade de santidade e fidelidade ao Senhor em todas as áreas da vida, inclusive no culto do templo. Terceiro, a exigência de santidade na adoração. Deus claramente estabelece que somente aqueles que são verdadeiramente circuncidados de coração e carne podem entrar no santuário. Isso simboliza purificação do pecado e dedicação sincera ao serviço a Deus. Os sacerdotes e adoradores devem se consagrar e se preparar adequadamente para entrar na presença do Senhor, buscando santidade em suas vidas. Esse princípio permanece ativo ainda hoje. O ministro do Evangelho, a ministra do Evangelho, não é alguém que se apresenta, é alguém que representa o Senhor e deve viver em santidade, separação, em consagração para que o seu coração seja sensível a Deus e à sua palavra. É um princípio que permanece ativo e eu e você precisamos ter muito cuidado com quem nós ouvimos, com quem nós seguimos, mesmo cristãos, para que nós não sejamos influenciados por coisas que não agradam a Deus. O texto continua e aqui na terceira parte nós vemos a restauração dos sacerdotes, dos versículos de 15 a 19, e veja o que diz o versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que cumpriram os seus deveres no meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a este texto. Primeiro, os sacerdotes fiéis da linhagem de Zadok. Inclusive Zadok é mencionado também no livro de Zacarias. Ezequiel destaca a restauração e a honra dos sacerdotes levitas da linhagem de Zadok, que permaneceram fiéis a Deus mesmo durante a apostasia do povo de Israel. Esses sacerdotes são reconhecidos e recompensados por sua fidelidade ao Senhor. Segundo, a restauração à posição de honra. Os sacerdotes da linhagem de Zadok são restaurados à sua posição de honra no serviço do templo. Eles são encarregados de ofertar sacrifícios e ministrar perante o Senhor, demonstrando que a fidelidade é recompensada por Deus. Terceiro, fidelidade como exemplo para o povo. A restauração dos sacerdotes fiéis da linhagem de Zadok serve como um exemplo para o povo de Israel e para os líderes religiosos em geral. Eles são lembrados da importância da fidelidade e da obediência a Deus em todas as circunstâncias, independentemente das suas dificuldades e da apostasia ao seu redor. Esses sacerdotes são um lembrete vivo de que a fidelidade é recompensada e que Deus honra aqueles que permanecem leais a eles. Também é um princípio que permanece ativo desde o Antigo até o Novo Testamento. Nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, repreendendo a eles, também aos Coríntios, porque eles começaram a acreditar que por causa da graça eles podiam pecar livremente para que Deus fosse mais glorificado ao perdoar pecados. Mas isso é uma heresia, nós somos chamados a viver em vida de santidade. O texto continua e na quarta parte nós vemos restrições para os sacerdotes. No versículo 23 está escrito o seguinte: ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é sagrado e o que é profano, e lhes mostrarão como distinguir o que é impuro do que é puro. Lindo demais, né? Esse texto. Olha isso. Essa é a função do ministro do Evangelho, da ministra. Infelizmente, em nossos dias, os ministros e ministras do Evangelho, principalmente no Brasil, têm se comportado, em muitos casos, mais como celebridades do que como ministros do Evangelho de fato. E perceba, no versículo 23 o Senhor deixa muito claro qual é a minha função e a função de qualquer um que ministra a sua palavra. Ensinar ao povo a diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a essa parte. Primeiro, os sacerdotes têm a responsabilidade de ensinar ao povo a diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Eles são chamados a instruir o povo para a compreensão dos princípios de santidade e da separação do pecado, para que possam viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo, os sacerdotes devem ensinar ao povo como distinguir o que é impuro do que é puro. Isso envolve a compreensão das leis cerimoniais e rituais que Deus estabeleceu para manter a pureza ritual e moral do povo. Essa distinção é essencial para uma vida de adoração e serviço a Deus. O sacerdote, ele não devia ensinar só o que seria distinguir na teoria, ele devia ensinar na prática, ele devia ser exemplo. João Batista é um exemplo disso,
quando as pessoas ouvindo sua pregação perguntam o que eles devem fazer, o que é que eu devo fazer de forma prática? E João começa a dizer, faça isso, faça assim, faça assado. O Senhor Jesus também no Sermão da Montanha dá esse tipo de instrução prática. Mateus capítulos de 5 a 8, o Senhor nos ensina exatamente o que nós devemos fazer na nossa vida cotidiana para guardar a sua palavra. Em terceiro lugar, a responsabilidade do ministério de ensino. Essa passagem enfatiza a importância do ministério de ensino dos sacerdotes. Eles têm o papel crucial de guiar o povo na compreensão da palavra de Deus e na aplicação dos princípios bíblicos em suas vidas. Essa responsabilidade requer uma vida consagrada, comprometida com a busca da sabedoria e do conhecimento de Deus, para que possam cumprir fielmente seu papel como instrutores do povo de Deus. É interessante porque aqui no Jesus e a Bíblia, eu me identifico muito com esses textos, porque o estilo de vida que eu vivo é um estilo de vida de muita disciplina. Em que sentido? Eu passo muito tempo estudando as Escrituras, meditando sobre elas, orando, estou a todo momento pensando em como ensinar de forma que você consiga entender melhor. E isso é muito exigente. De fato, eu creio que fui vocacionado para o ensino da palavra do Senhor Deus. Mas eu quero dizer que isso não se reflete apenas na maneira como eu ensino. Que eu ensino e você entende. Muitas vezes eu recebo centenas de comentários dizendo, Diego, como você explica e eu entendo. E isso é o agir do Espírito Santo. Isso é graças a Deus, de fato. Mas o Senhor não tem me capacitado apenas nesse sentido de eu falar e você entender. Ele tem me capacitado a viver uma vida disciplinada para que eu possa ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no dia a dia. Uma pessoa que me inspira muito, muito a fazer o que eu faço aqui no Jesus e a Bíblia é Esdras. Foi quando eu adolescente, li Esdras capítulo 7, li a biografia de Esdras, que eu me senti ainda mais motivado. Porque Esdras, ele decidiu estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Então eu tomei essa decisão lendo a Bíblia Sagrada. Mas eu tenho percebido que Deus, ele capacita, à medida que o tempo vai passando, ele vai acrescentando graça sobre graça, como disse o apóstolo Paulo. Por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque talvez hoje você esteja num momento da caminhada em que você não se sente tão seguro. Você sente que foi chamado para ministrar, você sente que foi chamada para ministrar, mas você não se sente tão seguro. Eu quero lhe dizer que é uma jornada e nunca acaba, é uma jornada. Você começa e você vai permanecer nela até que Cristo seja revelado em você de maneira plena, entende? Estou dizendo isso para a edificação da sua vida, porque ainda hoje, depois de 20 anos ensinando o Evangelho, eu sinto uma capacitação contínua de Deus. A exigência dele aos sacerdotes, o que ele está exigindo aqui dos sacerdotes, é muito real. Uma vida de muita disciplina, uma vida de muita renúncia. E eu não estou dizendo que isso é ruim, porque eu amo o que eu faço de verdade. Como disse certo homem de Deus, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas ao Evangelho. Não é que seja ruim, mas é diferente. Então, se Deus chamou, vocacionou você, tenha certeza que Ele vai exigir de você um estilo de vida diferenciado. O texto continua e aqui na quarta parte nós vemos o papel dos sacerdotes como juízes e ministros. No versículo 24, na parte A do texto, diz o seguinte: nos litígios, ou seja, nas disputas, estarão ao juízo para julgar. Segundo as minhas ordenanças, julgarão. O Senhor Deus estabeleceu isso já em Êxodo. Quando ele estabeleceu os sacerdotes, isso é uma exigência da lei. E nós vemos aqui uma representação disso também no Novo Templo. Inclusive, se você não estudou ainda a playlist de Êxodo, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois, tá? Porque o Senhor Deus explica isso muito bem, especialmente depois do capítulo 25. Há 3 coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse texto. Primeiro, Ezequiel destaca que os sacerdotes têm o papel de serem juízes em questões litigiosas, em questões de justiça. Eles são chamados a administrar a justiça de acordo com as ordenanças de Deus. Esse papel judicial dos sacerdotes mostra a importância da sabedoria e discernimento espiritual em sua liderança e ministério. Segundo,
Ministração nas festas e sábados. Além de suas funções como juízes, os sacerdotes também têm a responsabilidade de servir nas festas e sábados estabelecidos por Deus. Eles têm a tarefa de conduzir as cerimônias e ofertar sacrifícios durante essas ocasiões especiais de adoração e comunhão com o povo de Deus. Terceiro, evitando a contaminação ritual. Os sacerdotes são instruídos a evitar a contaminação ritual, não se aproximando de cadáveres para não se tornarem impuros. Mesmo que a morte seja rara durante o milênio, essa instrução destaca a importância da santidade e da pureza para aqueles que servem no templo e ministram perante o Senhor. A separação do que é puro, do que é impuro, é fundamental para a realização do serviço sagrado diante de Deus. É muito importante dizer que essas considerações teológicas são feitas com base em certas correntes teológicas. Por exemplo, eu acredito na existência do milênio, eu acredito que o milênio vai acontecer, mas há pessoas que não acreditam que ele vai acontecer. Isso é fundamental para a salvação? Não, não é. O que é fundamental para a salvação é que eu creia em Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, porque de repente você está ouvindo, me assistindo, e você diz, eu acho que não vai existir milênio, e por mim está tudo bem. E são coisas que nós vamos saber de fato como elas se desenrolarão quando acontecerem. Nós trabalhamos em livros como Ezequiel, Daniel e Apocalipse com muitas simbologias, com muitas ilustrações do que Deus queria dizer. Para saber de fato o que ele estava querendo dizer, só se o autor estivesse aqui do nosso lado. Mas isso não acontece. Você diz, Diego, mas o Espírito Santo está. Sim, está. Mas a inspiração que o Espírito Santo deu ao autor original, Ezequiel, para escrever isso, só deu a ele. É única. Não dá a mim, não dá a você, não dá a mais ninguém. Então são fatos, como disse o apóstolo Paulo, nós conhecemos em parte. E por que Deus faz isso? Para que eu e você continuemos dependendo dele. E também porque hoje, como pai, eu percebo que há coisas que Nicolas não está pronto para saber. Há coisas que Nicolas vai ter que saber, mas no momento certo. Da mesma forma é Deus conosco. Há coisas que eu tenho que saber e que você também tem que saber. Só que não é o momento. E no momento certo, ele vai nos revelar de maneira plena. O texto continua e aqui na sexta parte, nós vemos a herança divina dos sacerdotes e a liderança espiritual, dos versículos de 28 a 31, e o versículo 28 diz o seguinte: será para eles uma herança, eu sou a sua herança, e não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Esse texto aqui é muito lindo, é uma repetição de um dos textos de Números, quando o Senhor Deus diz que os levitas não terão uma porção na terra. Os levitas, eles são a única tribo, a tribo de Levi, na verdade, é a única tribo que não recebeu uma porção de terra em Israel. Mas tudo quanto era consagrado ao Senhor pertencia a eles. Ou seja, em outras palavras, eles é quem mais receberam. Não de maneira material, mas de maneira espiritual e abundante. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse texto. A herança divina dos sacerdotes. Deus declara que ele é a herança dos sacerdotes. Em vez de possuírem terras em Israel, sua herança é o próprio Senhor. Essa afirmação enfatiza a dependência total dos sacerdotes em Deus como seu provedor, supridor de todas as suas necessidades. Segundo, a provisão de Deus para os sacerdotes. Como herança divina, Deus promete cuidar dos sacerdotes e suprir todas as suas necessidades. Eles devem confiar inteiramente em Deus para sua subsistência e bem-estar, demonstrando assim a importância da fé e da confiança na provisão divina. É muito interessante porque eu posso falar muito bem disso. Quando eu tomei a decisão de abrir mão do meu emprego formal há 3 anos atrás para me dedicar exclusivamente ao Jesus e à Bíblia, a decisão foi motivada pela fé. Não há uma igreja por trás de Jesus e a Bíblia mantendo a mim, a Carol e a Nicolas. Mas eu vejo o cuidado, a provisão do Senhor Deus com a nossa família, como Ele tem cuidado de nós. O Deus que fez essa promessa aos sacerdotes há milhares de anos atrás é o mesmo Deus que hoje cuida de mim e de você. Obviamente que há todo um contexto para isso. Mas perceba que o Deus que chama é o Deus que provê, que cuida. Isso é uma verdade sensacional do cristianismo. Deus chamou você, Deus vocacionou você, não se preocupe, Ele proverá. Você não precisa viver mendigando, você não precisa viver se humilhando a seres humanos, a pessoas.
Você só precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus e é certo que Ele vai abrir portas de sustento para você. Por fim, essa parte aborda liderança espiritual e ministério. Ezequiel encerra essa sessão destacando o papel dos sacerdotes como ministros do Senhor. Eles são chamados a liderar espiritualmente o povo de Deus, ensinando-os, guiando-os no caminho da santidade e da adoração verdadeira. Sua liderança espiritual tem um impacto profundo na vida do povo e eles devem ser fiéis, dedicados em seu serviço diante de Deus e da comunidade. Ou seja, a vida deles deveria girar em torno desse objetivo e isso deveria ser feito com excelência. E esse também é um princípio que permanece ativo para os nossos dias. Qual é a grande lição de Ezequiel capítulo 44? Pelo menos na minha opinião, é a necessidade da santidade na adoração e no ministério diante de Deus, especialmente nos nossos dias. A visão do portão oriental fechado simboliza a exclusividade da presença do Senhor e a exigência de pureza e reverência no serviço a Ele. Os sacerdotes são repreendidos por permitirem a entrada de estrangeiros incircuncisos no santuário, enfatizando a importância da separação do pecado e da dedicação sincera a Deus. A restauração dos sacerdotes fiéis da linhagem de Zadok destaca a recompensa da fidelidade e o papel dos líderes espirituais como exemplos para o povo. A orientação para ensinar o povo a diferença entre o sagrado e o profano demonstra a responsabilidade do ministério e ensino. A ênfase em Deus como a única herança dos sacerdotes enfatiza a dependência total em Deus. A lição central é que a adoração e o ministério devem ser caracterizados pela santidade e dedicação a Deus, e que os líderes espirituais devem ser exemplos de fidelidade e sabedoria para o povo. Só há um caminho seguro para que você e eu vivamos uma vida que agrade ao Senhor em todos os aspectos. É lendo, entendendo e praticando a sua palavra no nosso dia a dia. E eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia pode lhe ajudar com isso. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Se você quiser saber mais informações sobre ele, basta acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Santo é o Senhor, e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.